Tatiana? Está sem som. Eu tô sem som, tô aqui. Não, tudo bem, mas vamos fazer o seguinte: quando um apresentador estiver falando, todo mundo desliga o som para evitar eco, tá bom? Vou tirar aqui. Então, começou a gravar. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar substituindo aqui o Marcos Hessler na mediação desse seminário do IPEA. Hoje teremos o Guilherme Irata, o Sandro Silva e a Tatiana Silva. A Tatiana Silva e o Sandro Silva são pesquisadores da casa, do IPEA. O Guilherme é pesquisador da consultoria e dados, tá? E hoje vamos falar sobre racismo no Brasil. Inicialmente, o Sandro e a Tatiana vão apresentar um estudo do IPEA que eles coautoram sobre a pandemia, o mercado de trabalho e racismo. É uma nota técnica que o IPEA acabou de lançar. O Sandro vai começar a falar sobre esses estudos, depois a Tatiana fala também sobre o estudo, depois fala mais sobre políticas públicas, né, para lutar contra o racismo. Depois o Guilherme Irata, que defendeu há pouco tempo o doutorado dele na PUC, e 2 artigos dele foram publicados em excelentes revistas, artigos muito interessantes. Ele vai fazer a apresentação. Também envolve mercado de trabalho e racismo. E é isso, vamos começar esse seminário, que eu tenho certeza que no final haverá um debate bastante interessante. Por favor, Sandro. Boa tarde, Guilherme. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos, né, e todas aí que estiverem acompanhando a gente aí nesse seminário, né, e que acompanharão posteriormente, né, já que o link ficará disponível aí no site do IPEA. É uma satisfação estar aqui, poder participar de mais um seminário desse, né, com os colegas, poder apresentar algumas coisas que a gente está fazendo e discutir também esse tema, né, que foi colocado de discriminação racial no Brasil, né, que é um tema super importante, né. Como o Danilo já colocou, a gente, basicamente, né, eu e a Tatiana, a gente vai apresentar alguns dados de um estudo que a gente acabou de fazer e acabou de ser publicado no site do IPEA. Depois a gente vai pedir para a organização do evento colocar o link também para vocês poderem acessar, né, quem tiver interesse. E também, a partir desse estudo, a gente vai tentar abordar algumas temáticas e levantar, né, a discussão sobre essa questão da discriminação racial no Brasil, né. Só para falar o título do trabalho que a gente publicou agora é Trabalho, População Negra e Pandemia. Notas sobre os primeiros resultados da PNAD de Covid-19, né, que é a pesquisa específica do IBGE, né, com dados já no contexto da pandemia. Então, gente, só para fazer uma introdução rápida aqui, depois a Tatiana vai entrar nos dados especificamente da pesquisa. A questão da discriminação racial, ela é, né, sem sombra de dúvidas, um elemento estrutural da dinâmica social brasileira, né? E não podia ser diferente, né? Foram quase 4 séculos de escravidão no país, né? E olha que é um país que ainda não completou 5 séculos de colonização, né? A gente tem um pouco mais de 5 séculos de descoberta, mas ainda não completou nem 5 séculos de colonização, né? Então, a escravidão no Brasil, ela não só foi, ainda tem isso, não só foi a última no mundo a ser revogada, como também foi uma das mais brutais, né, conforme a gente tem aí registros deixados por relatos, pinturas, né, de diversos personagens, inclusive artistas internacionais que estiveram aqui na época. Estima-se que cerca de, para cada 4 africanos traficados na época,
vinha para o Brasil, né? Então, esse tema é muito forte, né, na formação cultural brasileira, né? E mesmo após o final formal, né, da escravidão, em 1888, né, diga-se de passagem, resultado de anos de luta abolicionista no país, os resquícios dessa escravidão, eles mantiveram-se ativos na sociedade, né? Mantiveram ao longo de todo o século XX, né, principalmente nas dinâmicas agrárias, né, de trabalho rural, trabalhos forçados também em vários setores. E mesmo depois da Constituição de 88, onde a gente conseguiu avançar bastante em termos de garantia de direitos fundamentais e a instrumentalização do Estado, né, para garantir esses direitos, as marcas da discriminação elas continuam explícitas na dinâmica social brasileira, né? Basta ver qualquer estatística social que permita esse recorte racial, né? Seja violência, habitação, educação, nutrição e diversas outras vulnerabilidades que a gente consegue identificar essas marcas, né, da desigualdade. Então, nesse contexto, o mercado de trabalho ele surge como uma das expressões bastante nítidas dessa discriminação, né? Eu costumo dizer até que a gente ainda não completou a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado no Brasil. Ainda é uma transição incompleta, mesmo mais de um século depois, né? Do ponto de vista jurídico formal, vamos dizer assim, pode ser que sim, mas existe ainda um considerável percentual da população brasileira que, mesmo após algumas gerações, né, passadas, não conseguiu se inserir no mercado de trabalho assalariado, né? Sobretudo quando a gente observa a situação de pessoas em situação de desemprego de longo prazo, né, em inatividade por desalento, ou mesmo em atividades laborais extremamente precárias, né, na informalidade, vivendo no limite da sobrevivência, né? Essa parcela da população ela não é uma parcela, não é uma fração aleatória, né, do universo populacional brasileiro, né? E ela é bem fácil de identificar, ela é formada em sua imensa maioria, né, por cidadãos pretos e pardos, né, que, ao se inserirem de forma precária no mundo do trabalho, acabam presos, né, vamos dizer assim, a esse círculo vicioso da pobreza, né, acumulando vulnerabilidades e reproduzindo essa realidade para outras gerações, né? O poder estatal, né, que lavou as mãos na época da promulgação da Lei Áurea, né, deixando todo aquele contingente populacional da época à míngua, né, à medida que fecha os olhos para essas desigualdades estruturais da nossa sociedade, né, no desenho das suas ações, das suas políticas públicas, ela tende também a reproduzir essa realidade, né? Por isso a importância de estudos, né, de eventos como esse, discussões como essa, para desnudar cada vez mais esse problema e permitir reflexões sobre as melhores formas de enfrentá-lo, né? E enfrentá-lo, diga-se de passagem também, implica enfrentar politicamente interesses contrários a uma ação ativa nesse sentido, né? Vide o exemplo vivido, né, na época da aprovação das cotas nas universidades públicas, né? Que mesmo depois de inúmeros resultados positivos, indicados aí por estudiosos de diversas áreas, ainda é uma ação contestada. Então, o estudo que a gente traz aqui para discutir os resultados, né, e depois a Tatiana vai poder falar um pouco mais também sobre essa questão das políticas públicas, ele foi importante para mostrar uma outra, vamos dizer assim, uma outra face perversa dessa desigualdade, né? Que mesmo com a população negra no Brasil já imersa nesse conjunto de vulnerabilidades, né, ela ainda sofre de forma proporcional os efeitos de crise, né, que surgem de tempos em tempos, né? Ou seja, mesmo o Brasil já possuindo índices alarmantes de igualdade de oportunidades, essas desigualdades se aprofundam ainda mais nos momentos de crise. E isso ficou nítido nas estatísticas recentes do mercado de trabalho brasileiro, já no contexto da pandemia, né? Então, assim, para entrar nessa questão, né, das mudanças dos indicadores de mercado de trabalho
a partir do recorte racial, já no contexto da pandemia, a gente tem que ter em mente que o Brasil já vinha no processo de desestruturação, né, do mercado de trabalho, perdão, principalmente a partir da crise econômica, né, de 2015, 2016, a gente teve uma queda próxima de 8% do PIB somado, né, que acabou revertendo uma trajetória de crescimento e de crescimento do emprego formal, né, entre 2004 e 2014, por exemplo, a gente pegar os dados da RAIS, foram em média, 1.800.000 postos de trabalho formal novos, né, um saldo positivo de 1.800.000 por ano, né, em média, né? E só em 2015 e 2016 foram destruídos quase 4 milhões, né, 3 milhões e meio, se não me engano, nesse período, né? E a taxa de desemprego no Brasil ela praticamente dobrou, né? Era em 2014 na ordem de 6,5%, né, medida pela PNAD. Ela fecha no final de 2016 na casa dos 13%. Né? Então, assim, é praticamente impossível uma sociedade não sofrer grandes transformações, né, negativas, do ponto de vista de sua dinâmica social, a partir de um baque tão grande desse. Né? E os primeiros dados, né, que a gente tem, que a gente observa já na questão já nesse contexto de pandemia, né, a partir de março, é um aprofundamento desse processo, né, porque 2017, 18 e 19, as melhorias no mercado de trabalho foram muito tênues, né? Foi basicamente em cima de trabalho informal, trabalho extremamente instável, e é que a gente viu, né, a instabilidade desses vínculos. Em 3 meses, 4 meses, praticamente 10 milhões de postos de trabalho no Brasil sumiram. Né? Não só no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, né, só em março e abril foram destruídos 20 milhões de postos de trabalho, ou seja, todos os postos de trabalho que foram criados desde o início da recuperação da crise de 2008 sumiram em 2 meses. Então, essa crise ela veio muito forte. Então, ela exige ações à altura desse desafio que a gente está tomando. Né? Então, assim, sem me alongar muito, para não tomar muito tempo da Tatiana, é basicamente isso que a gente tentou trazer na discussão dessa nota, né, que agora a Tatiana vai poder abordar as estatísticas, os indicadores propriamente ditos. Né. Só deixando claro que a questão da PNAD Covid, né, que é uma pesquisa nova, foi criada pelo IBGE a partir de maio desse ano. Inclusive, a gente teve um seminário aqui, né, depois o pessoal pode colocar o link, com o diretor do IBGE, que apresentou toda a metodologia da pesquisa, né, que está permitindo a gente fazer esse acompanhamento dos impactos sociais a partir do momento da pandemia. Né. Então, eu passo a bola aí para a Tatiana e depois no debate a gente tenta contribuir também. Tá. Obrigada, Sandro. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui também, fazendo esse debate. Agradecer o convite aqui aos colegas da organização. Bom, como o Sandro falou, vou trazer alguns elementos que nós selecionamos da PNAD Covid com esse intuito, né, de trazer um recorte racial para essas análises. A gente tem visto muitas análises sobre esses dados, inclusive sobre essa dinâmica da pandemia, mas nem sempre os elementos raciais e a interseccionalidade entre raça e gênero têm sido pontuados, e eu acho que a nossa ideia é trazer uma contribuição para esse campo também. Bom, os indicadores que nós utilizamos, nós organizamos a nossa pesquisa em 3 grupos de indicadores, um falando sobre a desocupação e informalidade durante esse período, né? O nosso período de referência foi maio a julho. O segundo grupo sobre afastamento temporário do trabalho e trabalho remoto, e, por fim, falar sobre o desalento causado pela pandemia, né? O desemprego oculto por desalento causado pela pandemia. Bom,
Falando sobre a desocupação e informalidade, trazendo os dados, por exemplo, de junho agora, né, de 2020, enquanto a gente tinha quase 55% dos negros compondo a força da força de trabalho composta por negros, quase 55%. Por um outro lado, 52,5% eram os ocupados, né, subrepresentados entre os ocupados e sobre-representados entre os desocupados, que correspondia a 60% desse contingente de negros, desse meio de referência. Durante esse trimestre, a desocupação ela subiu, em geral, de 10,7% para 13% da força de trabalho. Enquanto que, para a população negra, né, esses dados foram agravados. Né? Se para homens negros ela passou de 10,7% para 13,8%, para as mulheres negras ele passou de 12,7% para 17,6%. Os dados também de informalidade, né? A informalidade que era 37% em maio, ela se manteve, né? E mais ou menos, houve até uma pequena queda que a gente vai falar sobre isso em relação à questão da taxa de participação. Já nesse patamar de 37%, era superior para homens e mulheres negras na faixa de 41%. Como vínculos informais, nós estamos considerando, né, os sem carteira por conta própria, que não contribui para a Previdência, o empregador também, que não contribui para a Previdência, né, como colocado pelo IBGE. Bom, toda essa situação, né, tanto de maior participação entre a informalidade e a desocupação, ela logicamente vai criar um maior risco, né, de estar fora de instrumentos de proteção social, maior volatilidade da renda, de vínculos precários, maior perda da ocupação nesse período, né, e maior queda também dos rendimentos, como vamos ver, e como várias análises apontam para os trabalhadores informais. E é importante ressaltar que esses dados só não são maiores porque uma parte considerável, um fenômeno bem expressivo, migrou para a inatividade. Né? Então, deixou de procurar emprego. Uma parte, um contingente significativo, ele não estava ocupado e também deixou de procurar emprego, que a gente considera um contingente fora da força de trabalho. Isso acabou o aumento da taxa de desocupação já foi expressivo, né? Poderia ser maior se esse contingente ainda estivesse pressionando a força, o mercado de trabalho, né, pelo emprego, mas é o que a gente vê ao longo do tempo, talvez, né, a gente está trabalhando com os primeiros resultados, mas os outros já mostram um retorno, né, dessas pessoas, de parte dessas pessoas, e também um aumento desses indicadores. Né? Isso também justifica um pouco da manutenção dos dados de informalidade. Bom, em relação à questão do afastamento, em maio, cerca de 18% dos ocupados encontravam-se nessa situação, né, de afastamento por causa do distanciamento social, ou por causa vamos dizer, da pandemia em si, ou porque as pessoas sabiam que não iam encontrar emprego por causa da pandemia. Houve uma sobre-representação também da população negra entre esses afastados. Né? Então, cerca de 52% dos ocupados eram negros, mas 58% dos afastados eram negros. Né? Então, estavam sobre-representados. O maior impacto ainda para as mulheres negras. Elas representaram mais de 26% das mulheres negras estiveram afastadas no mês de maio. Uma redução também, o que foi possível verificar, uma redução também na carga horária de trabalho, ainda com maior impacto para as mulheres negras. Inclusive, se a gente faz o controle por escolaridade também, né? Mesmo para as mulheres negras com nível superior, houve uma redução da carga de trabalho comparando com o habitualmente verificado. E aí, trazendo como um exemplo, a questão do trabalho doméstico, né?
informal, onde boa parte, né, a maior parte do contingente são mulheres, e uma parte significativa dessas mulheres negras, no trabalho doméstico informal, ele correspondia a cerca de 4% das ocupações em maio, mas correspondia nesse mesmo período a quase 7% dos trabalhadores afastados temporariamente. Os afastamentos foram mais expressivos para esses vínculos informais e em parte relevante, das vezes, sem remuneração. Em relação ao trabalho remoto, a gente já vê uma inversão, né, dos indicadores. A população negra usufruiu menos da possibilidade de manter seus vínculos laborais através do trabalho remoto. 10% dos ocupados em maio estavam em trabalho remoto, né? A gente teve uma diminuição isso ao longo do tempo, em que 17% desses ocupados, 17% das pessoas ocupadas que não estavam afastadas estavam em trabalho remoto no início aí da série, e pessoas brancas. Para os brancos, né, 17% entre os ocupados não afastados estavam em trabalho remoto, e isso representou apenas 9% para os trabalhadores negros. Né? 2/3 dos ocupados e não afastados que estavam em trabalho remoto eram brancos. Né? Por fim, em termos de indicadores, né, vocês vão encontrar isso com mais detalhes na nota, eu quero falar sobre o desalento pela pandemia. Né? São aquelas pessoas que elas gostariam de trabalhar, né? Mas elas não foram procurar, nem procurar emprego, né? Nem se configurar como desocupadas alegaram isso por conta da pandemia. Em julho, eram desalentados, estavam nessa situação de desalento, em geral, 37% da população acima de 14 anos, né? Porque além da questão da pandemia, tem uma série de outros fatores, né? Que eles retiram a pessoa e colocam a pessoa da inatividade. Sendo que 24% dos inativos se configuravam como 24% dessa população fora da força de trabalho estava inativo pelo desalento em situação da pandemia, né, em virtude da pandemia. Ao todo, então, 67% dos desalentados atribuem essa condição à pandemia, o que chamamos, né, de desalentados pela pandemia. E é importante verificar que para muitas posições, muitos setores, né, a gente tem algumas análises sobre isso, realmente essa questão ainda se coloca mais fortemente, inclusive os setores com maioria da população negra, setores de serviço e comércio, também ocupações, às vezes, também com uso mais intensivo, né, de trabalho, porque as pessoas sabem que elas não vão encontrar, né, a atividade, porque muitas dessas atividades estavam ou reduziram drasticamente ou colocaram. Então, todos esses indicadores aqui para a gente identificar, né, ilustrar aí nessas análises o que o Sandro já tinha alertado, né, dos impactos desproporcionais. E essas múltiplas interseccionais desigualdades, né, presentes no mercado de trabalho, que elas se intensificam na experiência da pandemia, negativamente para a população negra, que aí vai ter, e o que a gente tem alertar, traz, né, como alerta, a maior dificuldade para a superação da crise, para esses, além desse agravamento da vivência e da experiência da crise, a maior dificuldade de superação dessa crise para esses contingentes vulnerabilizados, é a necessidade de ações governamentais que não apenas visem a garantia do emprego, estímulo à atividade produtiva, mas também alertar para a pressão que esses contingentes ainda vão fazer, né? Vão trazer para as políticas de proteção social, que num contexto que a gente já tem uma pressão orçamentária e restrição orçamentária significativa. Então, é um pouco trazer essas reflexões e em termos também de instar as políticas públicas a observarem também esses recortes. Bom, esse trabalho é parte integrante, né, de uma publicação que a gente está organizando, né, o Danilo, né, que está o mediador, ele foi um dos estimuladores também, né, na nossa diretoria,
que tem como tema a pandemia e políticas públicas, a questão étnico-racial no centro do debate, que eu estou como editora junto com outros colegas, Antônio Teixeira e Angélica Abreu. Nessa publicação, né, além do mercado de trabalho, a gente vai analisar o contexto da pandemia e a população negra em outros elementos. Eu vou pedir só 2 minutinhos aqui a mais para fazer algumas considerações Tranquilo, pode continuar. Sobre a questão da discriminação, né, como o Sandro bem contextualizou. Esse debate, esse texto que a gente traz, ele se insere em um outro debate, né, um debate assim, mais amplo sobre a questão da discriminação racial. Então, a gente sabe que tem 2 tipos, né, vamos dizer assim, falar sobre discriminação racial, a gente pode pensar em 2 tipos de discriminação, a discriminação direta, né, que é aquela mais evidente, né, de preferências explícitas, intencionais, né, e para as quais a gente tem uma série de políticas também repressivas e outros elementos, mas o que a gente tem discutido, especialmente dentro desse âmbito de dados agregados, em termos de discriminação indireta, né, em que a gente identifica políticas, ações, contextos, situações sociais que promovem impactos desproporcionais para diferentes públicos. Essas situações, essas políticas, esses programas, eles podem ter intencionalidade ou não, né? Isso não é o caso, mas a gente consegue identificar isso a partir dos resultados, né? Então, o debate sobre racismo institucional ele se inscreve nesse contexto da discriminação indireta. Então, tem um trabalho da colega Luciana Jacu, aqui do IPEA, e da Nathalie Bergan, que é um trabalho antigo, assim, de 2002, mas assim, é um trabalho de referência publicado pelo IPEA, de referência sobre desigualdades raciais, onde elas fazem esse contraste do tipo de os problemas em termos de discriminação, racismo e preconceito, quais são as políticas que respondem a cada um. Então, se as políticas repressivas elas vão responder às discriminações intencionais e diretas, as políticas compensatórias e redistributivas elas vão responder a esse mecanismo de racismo institucional, de discriminação indireta, que estão, vamos dizer assim, escondidos através, invisibilizados em políticas, em programas, em ações pretensamente neutras, mas que promovem esses impactos desproporcionais, né? Então, considerar esse caráter estrutural do racismo nas políticas públicas é fundamental para que a gente tenha essa visibilidade e possa atuar consciente aí não só na mitigação desses resultados desiguais, mas na própria construção dessas políticas que promovem, né, esse tipo de resultado. Nesse sentido, é importante a gente ter estudos, inclusive nesse contexto da pandemia, no contexto do mercado de trabalho, que dê visibilidade estatística para esses impactos desproporcionais, né? Não apenas bases de dados, registros administrativos, pesquisas, que incluam o quesito cor-raça, mas em que esse quesito também seja bem coletado e que, uma vez também bem coletado, eles sejam publicizados, né? Então, a gente tem uma série de bases que tem dado cor-raça, mas não são mobilizados quando a gente vai falar de uma série de indicadores e de elementos sociais de condições de vida. Um outro ponto fundamental é monitorar essas políticas públicas, né? Então, é importante que tanto as políticas, os programas governamentais, eles sejam sempre monitorados a partir dessa perspectiva para que esses resultados desproporcionais, essa discriminação direta ela fica evidente. Ampliar também a participação social e o diálogo social, né? Porque muitas vezes isso não vai aparecer necessariamente nas estatísticas por uma série de limitações, né? Os dados não falam tudo, mas as pessoas conseguem falar, conseguem verbalizar, não só individualmente, mas coletivamente, através das suas representações. E aí a gente pode também trazer, em termos para as políticas, a importância das estratégias da transversalidade, da interseccionalidade, né? E de trazer cada vez mais, né? E esses espaços são muito importantes para isso,
o entendimento que uma postura antirracista, né, ela exige uma postura ativa em relação às desigualdades raciais, né? E exige desnaturalizar esses espaços, exige desnaturalizar esses impactos desproporcionais, exige criatividade para a gente pensar como ressignificar políticas, processos, instrumentos de política, né? Eu estou falando mais aqui no âmbito das políticas públicas, mas a gente pode fazer um paralelo para as ações na iniciativa privada também. E, nesse sentido, é importante a gente estar vendo uma ascensão cada vez maior dos estudos sobre branquitude, para a gente racionalizar os espaços também vistos como universais, né, que também não são neutros, são também racializados a partir de uma perspectiva dominante, e reconhecer, né, todos que somos atravessados pelo racismo, por sexismo e uma série de outros preconceitos. Só reconhecendo, né, esse atravessamento e reconhecendo exatamente esse caráter estrutural do racismo, a gente vai poder manter essa postura antirracista, né, e essa ação consciente no combate às desigualdades, quer indiretas, quer indireta, né? E aí, um projeto, né, de desenvolvimento para o Brasil, assim, para fechar, ele não tem lugar sem essa postura, né, antirracista, né? E entender que o antirracismo não como um Estado, mas como um processo, né, que estamos todos aprendendo. Então, esse é um problema de negros, né, mas é um problema de brancos, porque nós estamos falando, né, de brancos, de amarelos, de indígenas, é um problema da sociedade, né, que precisamos pensar nessa postura antirracista como fundamental para a gente pensar numa postura de desenvolvimento que incorpore uma postura ativa sobre tantas desigualdades, né, como que nós vivenciamos. Bom, então, é nesse contexto que se inscreve nosso trabalho. Quero agradecer a todos a atenção e já começo e termino pedindo desculpa porque eu me alonguei demais. Boa tarde a todos, ficamos para o debate. Muito obrigado, Tatiana. Excelente apresentação, a sua apresentação e do Sandro. Muito interessante essa discussão sobre políticas antirracistas. E agora eu passo a palavra para o Guilherme, e no final das apresentações eu vou passar a ler as perguntas que foram feitas aqui no chat. Então, tá bom? Guilherme, por favor. Olá, vou compartilhar aqui a minha tela. Estamos. Vou voltar aqui. Bom, então primeiramente, muito obrigado pelo convite. Acho que esse webinar veio em momento oportuno, na semana que vem. Guilherme, desculpa eu estar interrompendo. A sua tela tem um fundo preto só, não tem... Vocês não estão vendo a minha apresentação? Ué. Deixa eu ver um negócio aqui. Agora está vendo ou não? Agora sim, mas nós estamos vendo o fundo do programa. O fundo do programa? Ué. Eu tô com o Word aberto aqui. Ué, funcionou. Será que atrás desse... Porque eu estou vendo o programa, será que atrás do... tinha passado. Depois eu cheguei no gráfico e depois ficou um fundo preto. Ué, deixa eu ver aqui. Oi, Guilherme, aqui é o suporte, tudo bem? Tudo bem? Qual é o programa que você está usando? Eu estou usando o Adobe mesmo, o PDF. Não, na verdade é o Fox Reader aqui. Ontem funcionou. Tá, só um minutinho. Apertar alguma coisa? Você tem salvo no Adobe esse documento? Não. É porque ele está pegando... Ele está salvo em PDF. Deixa
Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir de outra forma. Ah, aqui, eu acho que agora eu acho que eu vou conseguir. Estão vendo? Não. Ainda não, a gente consegue ver só o seu cursor. Deixa eu ver aqui. Você entrou pelo Chromecast? E agora? Chromecast não, desculpa, Google Chrome? Eu entrei pelo Google Chrome, Agora vocês não estão vendo? Estamos. Agora sim. Agora deu, né? Deixa eu ver aqui. Se eu colocar na tela cheia, Aqui ele não está funcionando a tela cheia, mas deixa eu ver aqui. Bom, mas acho que dá para ver assim, né, ou não? Dá. Deixa eu só tirar aqui que tá na minha frente aqui. Bom, então Se voltando... você conseguir aumentar a tela, perdão. Isso, Aumentar isso. a tela. Tá Não, ótimo agora tá agora? ótimo. Tá. Então, aqui mais um pouquinho, aqui. Bom, voltando então depois desses problemas de trabalho remoto, agradecer o convite do IPEA, né, para participar desse webinar aqui com vocês. É oportuno, na verdade, por esse ano que a gente está passando por tanta coisa nessa questão de discriminação racial, né? Semana que vem a gente tem o Dia da Consciência Negra, enfim, acho que está tudo muito ligado, acho que o momento é muito propício para isso, né? Eu trouxe aqui vários dados, né, sobre alguns trabalhos que eu já fiz, alguns trabalhos que eu tenho feito. Vai ser mais associado a salário, discriminação racial em termos de diferencial de salários, né, mas trouxe alguns outros dados. E eu vou ser um pouco mais específico do que a apresentação dos colegas, né, que é a apresentação geral sobre o mercado de trabalho. Aqui vai ser um pouco mais específico, né? Então, só para começar aqui, né, então eu trouxe esse dado aqui de diferencial de salários entre raças, entre homens e mulheres. Aí você vê aqui com isso da PNAD contínua de 2012 até agora, né? Você vê aqui em rosa o diferencial de salário entre os homens aqui está flutuando em torno de 13% mais ou menos, e o salário e o diferencial de salários entre mulheres aparentemente está subindo nesse período, saindo aí mais ou menos de 11 para 12 para 14%. Só que isso aqui é salário condicional, está condicional a vários outros fatores, né? Mas esse diferencial entre raças não aparece só em salário, né? Aparece também, por exemplo, em evasão de ensino superior, né? Esse é um trabalho que eu fiz com o Matheus lá do IDADOS, né? A gente estimou aqui o risco de evasão no ensino superior, condicional também. A gente vê que aparece aqui a diferença entre brancos e não brancos, né? É favorável aos não brancos, essa diferença no risco de evasão tende a aumentar no período, né? Mas também se você olhar para desempenho escolar, né? Voltando ainda mais no tempo, né? Você também observa diferenças condicionais, né, por exemplo, na nota em matemática para o Brasil. Né, uma diferença bastante pequena, né, de 1 a 2 pontos aqui no quinto ano, mas que chama que essa diferença aumenta aqui do quinto para o nono ano. Né. Então, essas diferenças que você observa entre raças estão aí em várias dimensões da sociedade. Né. Voltando um pouco para o mercado de trabalho, né, é sempre uma tentação você dizer que essa diferença aqui que você observa entre raças, em termos de salário, né, é devido à discriminação. Né? Mas para passar desse diferencial que você observa para associar isso com discriminação é um passo um pouco não trivial. Né? Então, isso porque tem muitos não observáveis aqui permeando essas diferenças, mesmo sendo condicional. Né? Então, a gente não sabe, por exemplo, a diferença que houve em termos de investimento em primeira infância aqui entre brancos e negros, por exemplo, não está muito bem controlado para isso. Né? Então, se você quiser avaliar um pouco mais de perto, né, talvez você queira avaliar, dar um passo atrás e tentar medir preconceito. Né? Será que a gente sempre fala que existe, a gente sabe que existe, a gente sente isso no dia a dia, mas será que tem uma forma de medir isso? Né? Então, essa pesquisa Ações Discriminatórias no âmbito escolar, de 2008, né, que foi uma parceria do MEC com a FIP, né, tentou avaliar um pouco isso. Né? Ela avaliou a incidência de preconceito, mas não só de raça, mas também de gênero e socioeconômico. Aqui, socioeconômico é basicamente preconceito contra pobres, né? E conseguiu avaliar isso, tentou avaliar isso nessa pesquisa. Né? Ela é bastante grande, né? Tem 20 mil observações quase. Né? Ela foi feita numa amostra de escolas públicas, aí, que foi uma amostra probabilística, né, tem bem representativa do país, né, tem em todas as 5 regiões, né, distribuídas em vários municípios, em várias micro-regiões do país.
E cerca de 80% dessa amostra ela é de alunos, né, do 7º, 8º ano do ensino fundamental, 3º ano do ensino médio, mas também inclui pais, funcionários, professores e diretores. Né? A média de idade aqui dessa amostra é em torno de 18 a 20 anos. Né? Então, esses indivíduos, né, nessa pesquisa, o que eles fizeram? Né? Eles receberam uma série de afirmações e que eles deviam dizer se ele discordava muito, discordava pouco, concordava muito. Né? E aí, sobre raça, você tem esses 18 itens, né, que você tinha que avaliar se você concordava ou não sobre isso. Né? E aqui eu estou dando só 2 exemplos. Né? Então, são mais, vamos dizer, explícitas as afirmações, né, para avaliar o nível de preconceito existente nos diversos fatores aqui, né? E sobre raça, estou apresentando aqui só 2. Então, os brancos são mais envolvidos que os negros. Aí você diz se concorda muito, concorda pouco com essa afirmação, ou então os brancos são mais comportados em sala de aula. Também tem uma série de outras perguntas que conseguem pegar bem o espectro de preconceito. Né? E a partir disso aqui, quer dizer, né, o que você pode fazer? Né? Você pode criar índice de preconceito para cada pessoa, né, dessa amostra. Né? Então, foi isso que a gente fez. Né? Aqui está baseado num artigo do Charles do Gurian, que eu vou citar de novo mais para frente. Né? A gente tentou calcular um índice de preconceito, né, que é esse ID aqui. Então, na verdade, ele nada mais é do que o somatório das respostas nesses 18 itens, só que esses 18 itens estão padronizados para a gente não ter problemas de medida, no sentido de que se uma resposta teve média 3, a outra teve média 1, a média 3 puxaria mais esse índice para cima, então a gente padronizou. Né, você faz a soma desses índices, né, ele não tem uma interpretação econômica, por assim dizer, mas ele está dizendo que quanto maior o valor desse índice, mais você concordou com as afirmações, então você supõe que a pessoa tem um maior nível de preconceito. Né? E a partir disso, né, como você tem isso para todos os indivíduos, você pode recuperar a distribuição de qualquer lugar, né, distribuição de preconceito de qualquer lugar, recuperar os momentos dessa distribuição, né, a média, a variância, etc. Aqui eu plotei a distribuição acumulada, né, por grandes regiões, né, então você vê aqui essas linhas que estão mais à esquerda, né, significam que tem uma maior proporção de pessoas que discriminam menos, né, então aqui você está falando da região sudeste, 40% das pessoas dessa amostra na região sudeste estão mais ou menos aqui no nível de preconceito. Quando você olhar aqui para a região norte, né, os 40% estão com nível de preconceito um pouco maior. Então, a partir dessa pesquisa, a gente fez esse índice e conseguiu recuperar isso. Né? Quando você mede, você tenta associar esse preconceito racial, a partir dessa pesquisa, com os índices, né, aparece que com as características pessoais, elas são até condizentes. Né? Então, aqui, se você rodar cada coluna aqui é um LS, né, do índice de discriminação na coluna 1, nas características individuais, você observa que, né, pretos e pardos discriminam menos, né, ainda bem, do que brancos, no caso, né, mas você vê que tem uma diferença importante aqui entre pretos e pardos. Né. Você observa também que mulheres discriminam menos, não tem muita correlação com idade, e pessoas mais escolarizadas discriminam menos. Isso é assim, mesmo se você quebrar nas perguntas específicas, né? Aqui é o índice, aqui é aquela variável de 1 a 4, né? Onde 1 discorda muito e 4 concorda muito. Né? Então, quanto maior o valor, maior você tende a ser preconceituoso. Né? Então, é a mesma coisa, né? Eu só estou apresentando 3 aqui, mas se você colocar nos 18 itens, o padrão vai ser esse, né? E a partir disso, né, quer dizer, então a gente olhou, bom, aparentemente a gente consegue medir preconceito, né, discriminação, né, e como é que a gente associa isso com o mercado de trabalho, né? Como é que a gente leva essa medida de trabalho? Né? A gente precisa de um referencial teórico para isso, né? Então, o referencial teórico que eu usei nesse trabalho foi esse modelo de discriminação por preferência do Becker, aquele bem antigo de 57 mesmo. Existem modelos mais recentes que colocam coisas dinâmicas, né, no modelo, né, então, mas basicamente ele não muda as consequências, que foi o mesmo que o Charles Gurian, é um paper de 2008, que testou esses modelos de discriminação por preferência lá com dados dos Estados Unidos, né, e nesse artigo aqui de 2017 eu testo esse modelo com os dados do Brasil, né. E eu não vou entrar em detalhes no modelo, né, mas ele tem 2 implicações muito claras a partir desse modelo de discriminação por preferência. O primeiro
é que o nível médio de discriminação de um determinado lugar não determina, na verdade, o hiato salarial, né? Então, você poderia pensar inicialmente que há lugares que aquela média de preconceito, igual a gente viu alguns slides atrás, é maior, né? Lá vai ter um hiato maior. Na verdade, se você rodar, né, fizer uma regressão no nível da micro-região, esse J aqui, hiato salarial, né, na média de preconceito, esse beta1 aqui não vai ser estatisticamente significante. Ele vai ser negativo, pequeno, né, negativo no sentido de que aumenta o hiato, né, mas ele não vai ser significante. Para quem conhece, né, o modelo de discriminação por preferência, na verdade, o que vai importar aqui é o coeficiente de discriminação do empregador marginal, né, mas aqui não é o ponto que eu quero chamar a atenção, né, mas para quem conhece esse beta2 aqui que seria significante. Então, assim, a média de discriminação não é tanto o que importa, né, para determinar esse hiato salarial. Agora, uma segunda implicação ainda mais contraintuitiva é que quanto maior a porcentagem de negros entendido como minoria, né, no modelo do Becker, maior tende a ser o hiato salarial. Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que numa regressão do hiato salarial, né, controlado aqui para a média de preconceito, esse beta2 aqui, que é a proporção de negros em determinadas regiões, né, no J, falta um Jzinho aqui, e quanto maior for essa proporção, maior tende a ser o hiato, ou seja, esse beta2 vai ser negativo no sentido de aumento do hiato entre brancos e negros. Isso acontece, né, basicamente porque, né, no modelo o que determina, como eu disse, é esse empregador marginal. Então, o que acontece? Se você tiver, né, todos os negros sendo empregados por empregadores que não discriminam, então o hiato vai acabar sendo zero, porque o sorte no mercado de trabalho vai fazer com que os trabalhadores negros sejam empregados por empregadores que não discriminam, enquanto os brancos seriam empregados por aqueles que discriminam mais. Então, isso seria mais ou menos o mecanismo que acontece nesse modelo. Então, quanto maior a proporção de negros, mais difícil fica a possibilidade, né, maior fica a possibilidade, né, de trabalhadores negros serem contratados por empregadores que discriminam, ou seja, que tem um coeficiente de discriminação mais alto. Então, é isso que gera o hiato salarial entre raças, né, nesse modelo aqui. Então, o que acontece? Essas duas implicações, tanto no paper do Charles Gurian para os Estados Unidos, quanto nesse paper que eu fiz para o Brasil, os dados corroboram essas implicações, né? Então, se você aceita que existe discriminação por preferência no Brasil, uma implicação direta disso, na verdade, é que ações afirmativas elas acabam não eliminando o hiato. Então, pensa numa política de cotas para ensino superior, né? Isso vai fazer com que os negros tenham maior possibilidade de estudar, tenham acesso à educação de maior qualidade, mas isso não vai fazer diferença lá no mercado de trabalho, porque o que vai determinar lá é a discriminação do empregador. Então, naquele modelo, você está tratando de de trabalhadores que são igualmente produtivos, mas ainda assim você tem o hiato salarial. Então, essa é uma implicação importante, né? Se a gente estivesse num mundo em que o hiato salarial se desse só por conta de discriminação por preferência, você fazer ações afirmativas não iam resolver todo o problema. Mas então, o que funciona, né? Então, uma solução mais óbvia, e você tentaria mexer diretamente com, né, esse preconceito, vamos dizer assim, que o empregador tem, né, contra minorias, né, porque todo o mecanismo do modelo funciona porque o empregador ele recebe uma desutilidade, ele perde utilidade quando ele interage com pessoas da minoria. Então, o que você tentaria fazer é reduzir esse coeficiente de discriminação, reduzir o nível de preconceito dos empregadores. Seria basicamente uma mudança de comportamento, uma mudança de cultura. E aí você tentaria alguma coisa no sentido de conscientização, né? Já houve mudanças de comportamento antes, posso citar aqui o cigarro, né? Posso citar também o cinto de segurança, agora teve o movimento Me Too, agora esse ano tem esse movimento Black Lives Matter, né? Então isso pode gerar mudança de comportamento e fazer com que o hiato se reduza via redução de coeficiente de discriminação do empregador. Um outro caminho, né, é a reflexão, né? O que acontece, né? Nesse sentido, nesse contexto aqui desses dados, desse modelo de discriminação por preferência, só existe diferencial de salários porque existe renda econômica pura. Igual eu falei, o hiato se dá porque o empregador recebe desutilidade ao interagir com a minoria, né? Então, tem um problema de eficiência aí. O que acontece? Existe um espaço para empregadores que discriminam menos, dominar o mercado e expulsar os empregadores que discriminam mais para fora do mercado. Isso faria com que
você reduziria o hiato salarial, né? Então, nesse contexto, né, que eu tenho esse segundo paper aqui com o Rodrigo, né, que saiu agora esse ano, que explora, né, o evento da abertura comercial do Brasil nos anos 90, né, que gerou aumento de concorrência no mercado de produto, né? Então, foi uma abertura comercial que teve uma queda enorme de tarifas, né, abriu para concorrência exterior, né, e isso gerou a competição, né, entre os produtores, né? E aí como é que a gente faz, né? Dado que a redução tarifária foi a nível nacional, o que a gente faz é explorar, né, a variação regional da estrutura de emprego que existe em determinados locais, né? Então, deixa eu só passar para cá, porque vai ficar um pouco mais claro do que eu estou falando, né? Então, aqui são os dados da abertura comercial experimentada pelo Brasil na década de 90, né? Aqui no início, em 87, 88, isso aqui, essa redução é pura, são tarifas redundantes, né? Na verdade, cair daqui para cá não teve efeito nenhum prático, né, nas tarifas de importação, né, isso aqui é tarifa de importação. A partir de 89, 90 foi quando começou mesmo a redução das tarifas, esse movimento aconteceu até 94, em 95 ele já recuperou um pouquinho. Então você imagina um local em que é muito forte, tem um emprego é muito forte em agricultura, né, então nesse local ele não vai sofrer tanta influência das reduções tarifárias. Mas se você pegar, né, um local que tem muito emprego em vestuário, por exemplo, né, aí sim esse local foi mais afetado pela abertura comercial. Então, aqui no nível do setor, né, a análise que a gente faz é no nível da microrregião, e na microrregião a gente pondera as tarifas pela participação em cada um desses setores. E se você fizer isso, né, foi até impressionante quando eu fiz esse dado, achei até que estava errado no primeiro momento, é uma relação quase determinística, né? Aqui cada bolinha é uma microrregião, né? Então, aqui onde tinha a tarifa maior, foi onde teve uma maior redução tarifária no nível da microrregião, considerando essas ponderações, né? Então, é um evento claro de redução de tarifa, de aumento de competição, e que, aparentemente, olhando esse dado, você vê, não, isso aqui foi realmente um evento exógeno, né? Então, de novo, né, o que a gente tenta fazer? Né? A gente tenta, então, relacionar essa abertura comercial com o diferencial de salários, né? Como é que a gente faz isso? Então, primeiro, né, no primeiro estágio, a gente pega os dados do censo de 91 e 2000, né, e estima aqui o diferencial de salários em cada microrregião, né, nos dois períodos, né? Isso vai gerar a nossa variável dependente de interesse, né, que é a variação do hiato salarial entre brancos e negros nesse período, né? E aí, no segundo estágio, roda essa variação na variação tarifária. Então, eu espero uma relação positiva, né? Uma redução tarifária gerando uma redução desse ato salarial, e aí controlado para vários outros fatores aqui que poderiam ter acontecido nesse período, inclusive, quer dizer, nesse primeiro estágio a gente já controla para a escolaridade, então já controla para mudanças aí na composição da mão de obra, aqui a gente controla para variação no retorno à escolaridade, que poderia estar associado a alguma coisa de compressão de salário, enfim, tem muitos controles aqui que eu não tenho muito tempo para entrar em detalhes, mas essa é a estratégia empírica que a gente usou, né? E aí, se você, quando você olha os resultados, né, deixa eu parar aqui um pouquinho, se você olha aqui, então, de 91 a 2000, né, é exatamente isso que a gente observa, né? Então, aqui é a regressão simples, né? Então, um aumento de tarifa, uma redução de tarifa gera uma redução no hiato salarial, né? Esse coeficiente positivo indica isso. Quando a gente controla, né, para possíveis tendências temporais dentro de cada estado, né, esse coeficiente aumenta. E quando a gente controla para variação em retorno à escolaridade via salário, né, por nível educacional, né, isso aí você vê que o coeficiente quase não muda, né? Ele continua ali, né? Então, isso aqui está dizendo, basicamente, se você tirar a média da redução tarifária no período foi de 10 pontos percentuais, né? Então, isso aqui está dizendo que essa variação média gerou uma redução de hiato salarial de 2,3 pontos percentuais, que é mais ou menos 18% a 20% do hiato vigente em 91, né? Uma redução de 20%, basicamente. E o que a gente vê, né, se você olhar os resultados para 2010, né, o que você percebe que praticamente não mudou, né? Praticamente não mudou aqui a diferença. Então, o que a gente entende é que isso foi um choque permanente, né, no mercado de produto, que gerou essa redução permanente do hiato salarial entre raças, mesmo num período tão longo quanto de 91
a 2010, né? E aí a gente tem uma série de outros controles, de outros exercícios de robustez, enfim, tem uma série de fatores aqui que a gente controla, né, e que confirmam o nosso resultado. Esse resultado aqui muda muito pouco, né, independente do que a gente faz, né, dá mais ou menos esses resultados aqui que a gente encontra. Então, o que aconteceu, né? Essas evidências são compatíveis com esse modelo de discriminação por preferência. Então, a gente entende, né, que observando esses resultados, a gente entende que, olha, a gente conseguiu estimar indiretamente que sim, existe discriminação por preferência no mercado de trabalho, e afeta o salário das pessoas, né, e afeta nessa magnitude que eu apresentei. Então, uma ampliação da concorrência seria uma forma de você conseguir reduzir discriminação, e o canal é aquele, né, você tentaria eliminar, né, do mercado de produto aqueles empregadores que discriminam mais, né, via ampliação de concorrência. Por quê? Porque existe renda econômica pura aí nesse mercado, né, e mais concorrência tenderia, no longo prazo, a eliminar essa renda econômica pura. Só que o que acontece, né? Se você olhar o diferencial de salários entre 91 e 2000, na verdade, ele caiu só meio ponto percentual, não caiu essa magnitude que eu mostrei, né? Então, aparentemente, realmente tem uma persistência nessa parte de diferencial de salários derivada de discriminação, que pode estar associado ali a fricções no mercado, tem algum problema de match, né? As pessoas não conseguem encontrar as vagas certas, né? O match entre empregador e empregado pode estar com problema, enfim. Tem a parte de burocratização, né? Enfim, tem toda a parte de regulamentação, né, que pode estar travando um pouco o efeito da concorrência, né? E aí é uma coisa que esse último bullet é só uma coisa que eu tenho estudado a partir de então desses achados, né, que pode ser que, olha, quer dizer, você acha que concorrência vai gerar melhora, né, vai reduzir discriminação, vai reduzir ato, mas não está reduzindo. Será que isso não está gerando desincentivo, né, para as pessoas que são discriminadas a investir em capital humano? E falar, olha, não adianta eu estudar, não adianta eu chego lá no mercado e acabo recebendo menos. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, né, que eu tenho tentado estudar um pouco mais nesse período, né, dado todas essas evidências aqui de discriminação por preferência. Então, quer dizer, acho que no geral é isso, eu fico à disposição para esclarecer um pouco mais, acho que foi um pouco corrido, mas eu quis trazer esses dois artigos, né, para discutir, porque eu acho que eles casam bem um com o outro, né, é tudo sobre discriminação por preferência, então acho que foi interessante, apesar de ter sido um pouco corrido. Obrigado. Danilo? Obrigado, Guilherme. Excelente apresentação. E agora eu vou passar para as perguntas, tá? A primeira pergunta vai para a Tatiana e o Sandro. E a Lorena Machado pergunta sobre os indicadores de informalidade. A pergunta dela: os indicadores de informalidade mostram o impacto dessa instabilidade na população negra? Então, a Lorena faz essa pergunta. Eu também gostaria de fazer uma pergunta sobre se vocês chegaram a analisar isso antes de começar a pesquisa, com os dados, se as diferentes faixas etárias também foram afetadas, se a juventude negra foi mais afetada que a juventude branca. Eu gostaria de ouvir algumas palavras de vocês sobre isso. E uma outra pergunta aqui, deixa eu passar aqui. Essa pergunta é para Tatiana, a Lorena também, novamente, e ela pergunta como as políticas públicas podem ser mais destravadas no sentido de integrar fatores quali e quanti para trabalhar a construção de políticas públicas para a população negra. E aí, depois eu tenho algumas perguntas aqui para o Guilherme, e aí eu passo agora a palavra para o Sandro e a Tatiana. Posso começar, Sandro? Sim, claro, vai. Então tá. Eu vou sobre a questão da informalidade. Eu quero agradecer, né, as perguntas também. A informalidade ela se manteve mais ou menos estável, embora com desvantagem para a população negra, né? Antes da pandemia, inclusive, como o Sandro pontuou. E esses elementos, tanto da informalidade, vamos dizer assim, e o crescimento do desemprego também, da desocupação, que poderia ser
ter sido maior se deve também à questão da redução da taxa de participação, né? Então, muitas pessoas deixaram de procurar emprego. Então, o contingente populacional, o contingente estimado de pessoas com vínculos informais, ele diminuiu, mas ele não deixou de representar, ele não mudou muito sua participação no conjunto da ocupação por causa desses dois fatores. E sobre a questão do destravamento, né, como as políticas podem mais ser destravadas para políticas públicas podem ser destravadas, né, para gerar políticas para a população negra. Eu acho que as políticas elas têm que ser destravadas para gerar e analisada, né, eu trouxe alguns elementos, né, como a questão da visibilidade estatística, né, de uma postura ativa em termos da questão racial, né, de se observar isso, monitorar as políticas e ter essa preocupação em todas as fases da política, inclusive não apenas para as ações, vamos dizer assim, afirmativas, mas para as políticas pretensamente neutras que vão muitas vezes gerar efeitos desproporcionais para a população negra. Eu tenho trabalhado agora com a questão da efetividade das ações afirmativas, especialmente no serviço público, e tem uma série de elementos, né, que levam que essas ações afirmativas, né, elas têm limites muito expressivos, principalmente quando a gente está falando das cotas para ingressos em carreiras muito disputadas, né? Analisar esses limites, não apenas identificar as vagas não foram preenchidas em cargos, né, de alto prestígio, alta remuneração e concorrência, mas quais são esses elementos? Porque essa ação afirmativa, tomando como exemplo, né, porque como eu falei, a gente tem que pensar nas políticas públicas de uma forma geral, não apenas em políticas mais direcionadas, elas estão sendo construídas numa base que foi construída, que está perpassada por esses elementos que nós discutimos, de racismo institucional, do racismo estrutural. Então, tem outros padrões de seletividade, né, em várias outras dessas políticas que a gente precisa enfrentar para, como você colocou, né, no termo destravar as políticas. Então, é um desafio grande e esse desafio passa por desnaturalizar essas posturas, né? O Guilherme falou desses dois mecanismos, né, da conscientização e da concorrência. E sobre a questão eu acho que trabalhar e a gente pensar nessa perspectiva das crenças, e é fundamental, né? A Patrícia Hill Collins, ela vai dizer que para a gente enfrentar esses eixos de opressão interseccional, a gente precisa pensar nos avanços num domínio estrutural, mas também pensar outros domínios dessa matriz de opressão, como o domínio disciplinar, né, que estabelece essas crenças de como as políticas são construídas, como as políticas deveriam ser, sobre algumas ideias, como meritocracias e outras que permeiam esse ambiente das políticas públicas, mas pensar também em outras camadas, né, que ela vai chamar do domínio hegemônico, das crenças, das percepções, dessas visões. Então, por isso, também para enfrentar o racismo nas suas várias manifestações, a gente também precisa e ter as políticas, né, que como eu citei o estudo da Luciana e da Nathalie, elas vão chamar de políticas valorizativas e políticas persuasivas, para a gente disputar essa narrativa. Na verdade, tem uma outra disputa além e constitutiva desse domínio estrutural, que é uma disputa interpretativa, uma disputa por uma formação discursiva que desnaturalize o papel de vulnerabilização que foi colocado para a população negra, que desnaturalize a visão de espaços de privilégio ocupados por pessoas brancas como uma questão natural, e que espaços precários, né, com essas condições que a gente trouxe aqui no estudo, com os espaços da população negra. A gente precisa desnaturalizar.
E essa disputa ela se faz em todos esses níveis, né? No nível estrutural, mas também no nível das crenças, das ideias. E eu estou cada vez mais convencida que essa disputa é a chave, né? Essa disputa ela também é a chave para a gente destravar, como você colocou, essas ações. E acho que o próprio movimento negro tem muita consciência disso, porque a lei, né, 10.639, que trata da história do negro, da África, de ressignificar essa história, de ressignificar esse papel, de ressignificar a agência das pessoas negras, da comunidade negra na história, né? na nossa visão, na discussão sobre desenvolvimento, sobre formação política e econômica do país, ela é tão importante, né? E foi a primeira, uma das medidas, né? Colocadas aí também no âmbito dos últimos anos. Então, é isso, Sandra. Eu queria só gancho aqui. Primeiro que eu assino embaixo aí tudo que a Tatiana falou, né? Eu só queria chamar a atenção só para um detalhe na questão que a Lorena levantou, que a Tatiana também explicou, né? Que se a gente for pegar os dados, a variação dos dados per si, né? Os indicadores obtidos na PNAD Covid, a gente vai ver que a variação não é tão grande, né, quanto por exemplo, se você pega o percentual de desocupação, pelo menos nos primeiros 4 meses, né, foi quando a gente analisou. Esses mais recentes, se a gente for comparar no início, já dá uma variação maior, mas nos primeiros ali não dá uma variação tão grande quanto o fenômeno parece mostrar, né? Porque quando a gente fala, sumiu em 3 meses 10 milhões de postos de trabalho no Brasil. Aí quando você olha no índice de desemprego, mudou muito pouco, né? Mas é justamente por esse fator que a gente tentou ir além dos indicadores, né? Que é essa questão da absorção desses desempregados, desses ocupados, na parcela da população inativa, né? Por vários fatores. A apresentação da Tatiana ela colocou muito bem, que inclusive no texto a gente chama de os desalentados pela pandemia, né? O contexto da pandemia ela aprofundou diversas precariedades que essas pessoas já enfrentavam, que fica difícil até de você conseguir buscar emprego, né, nessa situação. Então acaba sendo dentro do instrumental de pesquisa do IBGE sendo computada como inativo. Inclusive o Marcus Heschen, né, o pesquisador do IPEA, que é um dos organizadores aí desse seminário, né, que acho que está acompanhando a gente, ele fez um estudo que ele mostrou, com base na PNAD ainda, não, na PNAD contínua, né, que em abril, pela primeira vez, desde quando o índice de inatividade, o índice de inatividade e desocupação ele é medido, pela primeira vez, se a gente for pegar toda a população em idade ativa, né, ou seja, acima de 14 anos, mais da metade estava na inatividade ou estava desocupado, né? Ou seja, menos da metade da população em idade ativa estava ocupado em abril, a partir de abril, e que o Marx mostrou muito bem no estudo dele, né? Foi um achado interessante. Então, é preciso ter essa compreensão, né, um pouco dessa compreensão sobre a dinâmica de formulação dos indicadores, né, para a gente poder fazer aprofundar, né, um pouco nessa análise para além dos indicadores em si. E só uma outra colocação que o Danilo fez aí dos recortes, né, a gente não fez. A gente fez, para esse estudo, era um tempo bem exato, né, Tatiana, que a gente teve.
Então, a gente ficou meio abafado, como se diz lá na Bahia, para terminar logo, mas assim, eu acho que vale a pena aprofundar esses recortes, juventude principalmente, né? Não só para a questão de discriminação, questão do mercado de trabalho, mas talvez pensar uma agenda de pesquisa mais geral dentro do IPEA sobre a questão da juventude, mudanças, né, no impactos da pandemia na juventude e outros recortes societais, sim, com certeza. Maravilha. Obrigado, Sandro. Obrigado, Tatiana. E agora eu vou passar as perguntas para o Guilherme, tá? Tem uma pergunta aqui da Iris para o Guilherme, perguntando: você disponibilizaria esse trabalho em alguma página ou plataforma para ser visualizado e analisado posteriormente? Gostei do tema em discussão e a variabilidade de dados para análise. E desde já agradeço. Eu acho que no momento que ela fez essa pergunta, ela estava se referindo principalmente àquela pesquisa nas escolas, tá? E eu tenho uma pergunta também para o Guilherme, feito pelo Marcos Hessler. Ele pergunta o seguinte: você mencionou que, sob as hipóteses do modelo que você usou, uma política afirmativa na universidade não diminuiria o hiato salarial. Você se referia ao hiato entre negros e brancos de mesma escolaridade e outras características, certo? Sem controlar por escolaridade, a diferença salarial diminui? Não? E aí, aproveitando esse gancho dessa pergunta do Marcos Chester, eu também tenho uma pergunta, Guilherme. No modelo do Becker que você cita, o que ele fala sobre o diferencial salarial entre brancos e negros na cauda superior da distribuição salarial? Também tende a aumentar, dado que são posições, hierarquias mais altas, que têm menos vagas, tal. Como seria esse efeito? Tá? Isso é uma pergunta. Uma outra pergunta mais técnica: era necessário fazer em 2 estágios? Não poderia ser feito a estimação em um estágio só? Isso é uma curiosidade. Tá? Bom, tem uma outra pergunta para o Guilherme, da Ariana Brito. Guilherme, acho que acabou sendo um pouco corrido e vale certamente ler com cuidado seu artigo. Gostaria de entender melhor em que medida essas condições competitivas poderiam efetivamente minimizar os efeitos da discriminação racial. Porque, ao que parece, estamos convivendo em um ambiente que caminha no sentido contrário, de concentração em diversos setores, bancário, tecnologia, por exemplo. No mais, seu argumento parte do pressuposto que um aumento da concorrência é capaz de reduzir esse racismo, que é estrutural no Brasil, correto? São essas perguntas e depois eu passo novamente para o Sandro e a Tatiana. Obrigado, Danilo, pelas perguntas. Em relação a Iris, sim, quer dizer, acho que a apresentação deve ficar aí no YouTube, né? Mas também tem o artigo. O artigo, se for das ações discriminatórias, né, do âmbito escolar, o artigo saiu na Economia Aplicada em 2017, e esses dados estão todos disponibilizados no site do INEP, né, o microdado mesmo, né? Então, quer dizer, né, eu acho que é uma base super subutilizada, né? Eu, particularmente, não lembro de outro artigo que usou esses dados, e tem também outras medidas, né? Tem discriminação e preconceito em gênero e socioeconômico, né? Então, é uma base que dá para utilizar. Eu posso passar para alguém, não sei, talvez se quiser me mandar um e-mail, é guilherme@idas.id, né? Eu posso também passar por e-mail, enfim. A questão do Marco, sim, Marco, se for não condicional, sim, né? A ideia é que você teria pessoas, quer dizer, a política de cotas aumenta a escolaridade, a qualidade da escolaridade das minorias, né? E isso vai gerar salários maiores para eles, sim. Então, quando você comparar o não condicional, certamente o diferencial vai cair, né? A questão é o diferencial condicional mesmo, como é que isso ficaria, né? Danilo, essa parte da causa superior, na verdade, lá ele não fala muito, no contexto do modelo não tem muito disso, né? Porque os trabalhadores são homogêneos, né?
Então, na verdade, o que você está falando não tem muito essa diferenciação do tipo de trabalhador, né? A heterogeneidade acontece via coeficiente de discriminação do empregador, né? São os empregadores que são diferentes, né? Então, você está falando aí do mercado em que é todo mundo igual e está em equilíbrio, né? Aí o que vai determinar esse equilíbrio é o nível de discriminação desse empregador marginal que eu mencionei antes. Aí teria que pensar, teria que inserir heterogeneidade trabalhadora, eu não sei, exatamente não sei como é que ficaria, né? Talvez os modelos mais recentes, né, tem um de 2016 que eles colocam como é que isso funcionaria dinamicamente e tal. Talvez tenha alguma heterogeneidade do trabalhador, mas em princípio a heterogeneidade é só no empregador, né? Sim, daria para fazer em um estágio, né? A gente tem no paper um teste de robustez, na verdade, a gente rodou tudo na mesa. Então você empilha tudo, né? E roda ali com algumas interações. Aí tem que lembrar quais são as interações, porque tem várias coisas que a gente controla, mas daria para você fazer empilhado, né? A questão a gente preferiu fazer desse jeito porque em alguns outros artigos a gente tentou trabalhar mais com o conceito de mercado local, né? Então a gente está ali analisando a diferença, lugares mais ou menos expostos, né, à abertura comercial. Isso fica um pouco mais claro se você trabalhar com a unidade de medida sendo a microrregião e não o trabalhador, né? E a última pergunta é sobre competição. Então, em que medida, né? Então, é isso, né? A gente tem uma tabela de heterogeneidade que eu não mostrei, estava até na apresentação, mas está no final, né? Que é justamente isso, nos setores nas micro-regiões, né? Que empregavam uma maior parcela de trabalhadores em setores concentrados, que é onde teria, né, teoricamente, né, onde você tem maior chance de ter renda econômica pura, foi lá justamente onde houve maior redução do hiato salarial. Então é isso, né? Você reduzir concentração, aumentar a competição é onde você teria mais chance de ter um efeito mais efetivo, vamos dizer assim, do aumento da competição para a redução do hiato salarial, né? Então, nesse exercício de heterogeneidade que a gente fez, é muito claro isso, né? Setores concentrados é onde teve maior queda do hiato salarial devido à abertura. Acho que é isso, acho que eu respondi. Obrigado, Guilherme. Agora eu vou passar aqui algumas perguntas que restam aqui para a Tatiana e para o Sandro. A Ariana Brito, ela pergunta para a Tatiana. Tatiana, você citou a existência de bases de dados pouco trabalhadas em relação à questão racial. Poderia citar algumas delas? Muito obrigado e parabéns pela apresentação. E eu acho que não tem mais outras perguntas para a Tatiana e para o Sandro, então eu vou aproveitar uma oportunidade e pedir para a Tatiana e o Sandro falar um pouco de outros estudos que estão em andamento, sugestões de pesquisa. A Tatiana comentou do BAP, então, sei lá, poderia falar um pouquinho sobre isso. Depois eu passo para o Guilherme. Ok, vou começar, viu, Sandro? Depois passo. Bom, obrigada também pela pergunta. Bom, eu poderia citar um caso, porque eu estou trabalhando, né, dessas bases, né? Foi perguntado quais são essas bases que têm pouca visibilidade da questão racial, e aí eu vou citar o caso do Censo da Educação Superior, porque foi o meu último trabalho, né, que está publicado aí, foi sobre a análise do censo e do acesso na educação superior para a população negra. E no caso do censo, por exemplo, eu trabalhei com dados de 2017, tinha 25%, né, de subnotificação. Era falta de informação sobre o quesito cor-raça. Ou porque tinha duas possibilidades: o aluno não declarou ou a instituição não dispõe da informação. Mas é mais ou menos assim, as duas opções. Então, isso era menor nas universidades públicas, era de 19%, 19,7%,
nas federais era 16,8, mas isso, né, cria um óbice incrível para a gente poder fazer análise, principalmente na vigência da lei das cotas no ensino superior, por exemplo. Tenho que reconhecer que o INEP tem feito um esforço, né, principalmente para diminuir esse item da instituição não dispõe da informação, mas a gente ainda tem uma falta dessa informação ainda bastante relevante. Embora que, quando você analisa também esses dados, por exemplo, você vê que as instituições que saíram de quase que não tinha essa informação, para hoje ter essa informação de uma forma muito mais precisa, com pouco missing, que nos dá essa possibilidade de fazer essas análises de política, de manter essa visibilidade, inclusive de analisar uma política que tem curso. E só para trazer como um exemplo, mas aí eu convidaria também todos e todas a pensar numa política, né, que você, num programa governamental, numa política pública que você tem se dedicado mais, e buscar os relatórios dessa política. Busca esses relatórios e veja como é que a questão racial está pontuada nessas políticas. E eu acho que a gente eu pelo menos não vou me surpreender muito com os resultados, né? Vou me surpreender se eu encontrar muitas análises e tal sobre essa questão. Então, eu deixo esse convite. Sobre essa questão da agenda de pesquisa, além, né, do BAP, que a gente já está pronto, né, que o BAP é o Boletim de Análise Política Institucional, né, publicado pela DIEST no IPEA. A gente teve a participação de vários pesquisadores do IPEA e vários colegas também convidados para discutir a questão racial, étnico-racial, no âmbito da pandemia. Então, acredito que nas próximas, brevemente, né, a gente estará com essa discussão envolvendo temas como saúde, operações policiais, encarceramento, a comunidades quilombolas, comunidades indígenas, empreendedorismo negro, distribuição de renda, trabalho doméstico e moradia também, dentro dessa discussão. Uma outra agenda que a gente tem desenvolvido é da análise da participação da população negra na burocracia, né? Tanto a partir da perspectiva de burocracia representativa, como também da análise da efetividade das ações afirmativas para ingresso de negros no serviço público através da Lei 12.990, da Lei das Cotas, mas não só dessa, né? Das outras iniciativas que nós temos em âmbito estadual e municipal, né? Então, a gente tem desenvolvido políticas sobre as cotas em concursos públicos há algum tempo, né? Em 2012, a gente já fez pesquisa de campo, né? Eu, junto com a colega Ana Paula Volpe, que estava no IPEA nessa época, e temos alguns trabalhos nessa direção, fizemos análise sobre essas políticas, e agora, em conjunto com o Atlas do Estado Brasileiro, coordenado aqui pela DIEST, nós vamos incluir um mapa das ações afirmativas no serviço público, né? Então, inicialmente, partindo das políticas nacionais, federais e das normas ainda estaduais, né, das unidades federativas, e também incluindo dados dados por cor ou raça para analisar os vínculos no serviço público, né? Então, também vamos incluir dados do CIAP, né? Já estão prontos, do que o CIAP, que é o sistema, né, de gestão de pessoas do Executivo Federal, né? Elas vão compor também o mapa em diferentes configurações, né? A gente não... Bom, tem a questão da RAIS, né, com a questão racial, que também a gente tem problema para o setor público, então a gente está usando a RAIS. Vamos também avançar no âmbito do mapa, que é uma excelente plataforma. Quem não conhece ainda, convido visitar, né, e que traz uma série de elementos
não só de dados, né, dados disponíveis também para serem baixados em forma de planilha Excel, e sobre vínculos no setor público de uma forma mais global, análise, publicações, e dos elementos são esses. Né? Recentemente, nós fizemos, junto com uma equipe grande, coordenada pelo Alexandre Cunha Nadieste, uma análise sobre o último concurso para a Magistratura do Trabalho, e também fizemos análise sobre a política né, já tem uma nota sobre o perfil dos selecionados no concurso e sobre alguns elementos do concurso, outras vão sair sobre outros aspectos, inclusive sobre a operação da ação afirmativa para negros no âmbito desse concurso. Então, essa é uma agenda aí grande, extensa, né, no âmbito desse debate da igualdade racial e do enfrentamento ao racismo. Antes do Sandro falar, teve uma pergunta que eu achei muito interessante, aí eu ia pedir aproveitar para a Tatiana falar, tá bom? Tatiana, é o seguinte, o Eric pergunta o seguinte: estou ajudando na construção do Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial na cidade onde moro, Londrina. Caso seja possível, gostaria de ouvir de vocês, por gentileza, sugestões e pontos fundamentais para esse plano. E se o IPEA tem um canal de apoio para essas políticas no município. Muito obrigado. Eu não sei se a Tatiana, o Sandro e o Guilherme vão ter tempo de falar, porque eu acho que tem bastante ponto, mas não sei se vocês gostariam de dar algumas palavras, ou então passar um e-mail para depois conversar de forma mais calma com ele, não sei. Passa a palavra para o Sandro e para a Tatiana. Tá? Bom, sobre essa questão, acho que a Tatiana, depois de passar o contato dela, né, eu acho que é um tema bastante amplo e importante também, né, esse assessoramento, né, e auxílio nesse tipo de plano e ações subnacionais, mas eu imagino que dá para a gente fazer uma conversa mais específica sobre isso, até porque o tempo aqui já tá mais ou menos no limite, né? Mas, assim, rapidamente do que você perguntou, Danilo, sobre a agenda de pesquisa e tal, né? A gente terminou agora essa nota, né? Para mim foi muito bom, né, trabalhar com a Tatiana. Saiu agora como nota técnica, mas eu acho que vai sair também no boletim, né, de análise de política institucional. E eu estou colaborando com outro número também do boletim de análise de política institucional, com um texto junto com o Igor Fonseca, Roberto Pires e outras pessoas sobre o tema da participação, né, social e as contribuições do IPEA, né, sobre os estudos sobre participação social nesses últimos anos, né, que é um tema que infelizmente vem saindo da agenda governamental, né? Então tem essa outra contribuição que eu estou participando também. É bom que até hoje eu nunca tinha publicado nenhum estudo, né, no boletim, né, da GS, então agora eu estou participando de 2, é uma honra aí para mim. Outras agendas, a gente acabou de publicar também um texto de discussão sobre a questão do tema da inclusão produtiva, né, nas políticas sociais, né, foi uma pesquisa que surgiu a partir de uma demanda do Ministério da Cidadania, né. A gente encerrou também agora alguns estudos sobre políticas subnacionais de economia solidária. Os relatórios vão sair na forma de notas técnicas agora no Boletim Mercado de Trabalho, que vai estar disponível semana que vem. A gente está só esperando passar o período eleitoral para lançar, já que a gente vai tratar de políticas municipais também, né? Então, para evitar qualquer problema. Então, na semana que vem já vai estar no site esse novo número do Boletim Mercado de Trabalho do IPEA, e com a seção, né, especial da Economia Solidária, com esses
textos, né, sobre algumas experiências subnacionais de política de economia solidária, e um outro texto nosso que faz uma síntese dessas experiências, além de outros textos que são tradicionais aí do boletim, né, a análise do mercado de trabalho, algumas notas técnicas sobre políticas de trabalho no Brasil e tal. Então, convido a todos também para verificar. E agora também a gente está no processo de elaboração do capítulo, né, sobre trabalho e renda do Boletim de Políticas Sociais, que é uma publicação anual do IPEA, né, e cujo tema da pandemia, né, não dá para ser diferente. Então a gente vai estar avaliando as dinâmicas específicas aí do mercado de trabalho nesse ano e também avaliando as ações governamentais tomadas para mitigar esses efeitos, né? Seja as ações de complemento salarial, seja as ações de benefício emergencial, né? Avaliar um pouco o padrão dessas ações e os impactos, ou os primeiros impactos dessas ações no mercado de trabalho brasileiro, né? Eu falei das ações de economia solidária, a gente está terminando também um livro que deve ser publicado até o final desse mês também, já está em fase final de editoração, sobre também as contribuições do IPEA e de outros parceiros, né, publicações do IPEA com parceiros de universidade, outros institutos, sobre o tema da economia solidária no Brasil também. E também outros projetos que eu estou envolvido, né, que vão sair algumas publicações, principalmente em parceria com o pessoal da área de desenvolvimento rural, que a gente está no âmbito do CEMAP, né, do Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas. A gente está avaliando o PRONAF, Programa Nacional de Agricultura Familiar, e também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, mas mais especificamente a questão da compra de produtos da agricultura familiar, né, desse programa. Então, são alguns outros projetos que eu estou envolvido que em breve a gente vai ter algumas novidades, algumas publicações sobre isso também. E como eu imagino que agora a gente já está caminhando para os finais, né, agradeço aí mais uma vez a oportunidade, né, parabenizo aí os colegas que participaram também, a Tatiana, o Guilherme, né, o Danilo pela moderação, e também me coloco à disposição para quem estiver assistindo ou quem for assistir futuramente, para qualquer informação adicional, qualquer material que a gente puder contribuir, né, nas pesquisas, nos trabalhos de vocês, a gente está sempre à disposição, né? O meu e-mail também, para quem tiver interesse, é sandro.pereira@ipr, né? E estamos lá à disposição. Um abraço a todos aí. Obrigado. Obrigado, Sandro. Obrigado, Tatiana. Agora eu passo a palavra. Eu sei, eu já fui até informado que a Tatiana tem um outro compromisso, uma outra live. Tatiana, então, por favor, fica à vontade de sair e já participar desse outro evento, tá? E eu gostaria de passar a palavra agora para o Guilherme. Também gostaria de saber quais são os trabalhos dele em andamento e fazer umas 2 perguntas relacionadas a essa pesquisa que você fez. Guilherme, você calculou o efeito médio, né, sobre o hiato. Você acha que seria interessante também, por exemplo, o efeito, por exemplo, quantílico na distribuição e como seria o impacto, para ver se nas caudas da distribuição o diferencial entre brancos e negros é maior ou não e como isso é afetado pela competição. E uma outra coisa também é que você olhou sempre o preconceito do empregador. E quando existe o preconceito dos consumidores, a competição teria algum efeito sobre isso? Tal, o que você teria a dizer? E também gostaria de ouvir as suas um pouco dos trabalhos em andamento sobre essa temática. Obrigado, Guilherme. Sobre efeito quantílico, acho que sim, na verdade é até interessante mesmo, justamente para ver essa questão. E tem essa ideia de que
quanto mais você sobe na escala de escolaridade, por exemplo, talvez tenha mais diferença no topo, né, do que na base. Mas a gente não chegou a fazer, né? Quer dizer, o paper ficou tão grande, acho que chegou uma hora que estava com umas 80 páginas, não sei. Ele ficou tão grande e foi tão demandante, assim, dos pareceristas e tal, que realmente a gente não parou para fazer outras coisas. Essa parte de heterogeneidade, né? A gente ficou mais tentando, na parte de heterogeneidade, a gente ficou mais tentando encontrar mecanismos, né? Para ver, aliás, saber se os mecanismos condizentes com o modelo de discriminação por preferência, se eles são compatíveis com o que a gente estava achando, né? E foi o que a gente encontrou, na verdade, um exemplo é esse da concentração. Agora, da discriminação do consumidor, aí eu teria que pensar um pouco mais, porque realmente eu não, na verdade, não lembro direito do modelo, mas em princípio eu acharia que seria outro canal, né? Não via competição, porque aí você estaria, a competição estaria mexendo nos rents, né? Do empregador, porque o empregador tem a discriminação por preferência dele. Se for do consumidor, talvez se o consumidor teria que discriminar. Bom, aí tem dois casos, né? Tem o consumidor que discrimina, quer dizer, eu não compro na mesma loja que alguém que discrimina, ou o consumidor discrimina o empregador, né? Então tem esses dois casos que teria que pensar, mas eu realmente não teria uma resposta aqui de pronto para te dar. Nesse sentido, teria que pensar um pouco mais. Em relação à pesquisa, na verdade, o que eu tenho mais mexido nessa temática de discriminação é aquela coisa de possíveis efeitos de desincentivo, né? Então, isso eu iniciei lá atrás, né? Tô vindo bem aos poucos agora, olhando nessa temática, né? Será que, quer dizer, né? Há tanto tempo você vê, né? Está aumentando a escolaridade, você está tendo mais oportunidade, tem o ProUni, né? Tem o FIES, você tem o SISU agora, né? Que, quer dizer, as pessoas estão conseguindo entrar e se escolarizar mais, o acesso está mais fácil, mas aparentemente, igual a gente viu lá no primeiro slide que eu mostrei, o hiato salarial condicional, ele ainda está parado para os homens e está crescendo para as mulheres, né? Quer dizer, o que está acontecendo nesse sentido, né? Então, mesmo com essa ampliação do acesso à escolaridade, eu não sei se está tendo, de alguma forma, algum efeito deletério de desincentivo nessa parte. Quer dizer, a gente vê o acesso, mas a gente não vê a qualidade. Então, eventualmente pode gerar algum desincentivo em termos de esforço. Eu não sei o que pode estar acontecendo nesse meio tempo, né? Quer dizer, a gente vê as coisas melhorando aparentemente, né? Aumento de concorrência, abertura e tal, e o hiato continua parado, então uma hora a pessoa é capaz de chegar e falar, não adianta, eu não consigo, vai ser por meu próprio esforço que eu vou conseguir fazer, que eu conseguir alcançar as coisas. Então, isso teria uma implicação brutal, né, para nosso mercado de trabalho especificamente, para a sociedade em geral. Né? Então, mais ou menos isso que eu estou tentando estudar agora nessa temática, né, especificamente. É isso. Obrigado, Guilherme. Agora eu vou falar um pouco, para fechar aqui o nosso seminário, eu vou falar sobre a agenda dos próximos seminários. Tá? Na próxima quarta-feira, o tema do seminário será possibilidades de produção, aquisição e distribuição de vacinas contra o novo coronavírus. Tá? Quem irá apresentar será a Cristiana Toscano, da Universidade Federal de Goiás e do Grupo Estratégico de Especialistas em Imunização da OMS, e o diretor do IPEA, André Hauen. No dia 25 de novembro, teremos o seminário sobre consumo de alimentos por nível de processamento no Brasil. Tá? Os convidados ainda não confirmaram, então ainda não temos os nomes confirmados. E no dia 2 de dezembro, falaremos sobre os determinantes socioeconômicos dos óbitos por Covid-19, em que apresentarão um grupo do IPEA, tá? Coordenado pela Fernanda Denegre, Pedro Miranda, Joana Costa, Graziella.
e outros mais, que aqui eu estou sem a lista de todos os nomes, e a gente convidou um grupo de pesquisadores da UFRJ que ainda não confirmaram a presença. E no dia 9 de dezembro, iremos falar sobre políticas públicas para a redução de homicídios de jovens e adolescentes. Confirmado, nós temos o Daniel Cerqueira, do IPEA. E, para terminar, aí seria o último seminário do ano, convidamos o pesquisador Ricardo Paz de Barros, do INSP, e que foi do IPEA, e o Sandro Chassé, que é pesquisador do IPEA, que irão falar sobre auxílio de emergência e evolução das agendas devido à pandemia. É isso. Muito obrigado e eu espero contar com vocês para o próximo seminário. Audiência de vocês. Até logo e boa tarde.